Saudações, queridos irmãos. Vamos fazer agora, nesses momentos iniciais do nosso trabalho, as nossas irradiações, que nada mais são do que emanações de bons fluidos que fazemos, juntamente com os benfeitores espirituais, direcionando-os a pessoas e locais para proporcionar-lhes os recursos que necessitam. Inicialmente, vamos direcionar os nossos pensamentos aos nossos lares, solicitando ao Mestre Jesus que higienize-os com sua luz, para que todo e qualquer fluido deletério que porventura ali se encontre seja dissolvido e que ali impere a harmonia e o amor. Aos nossos entes queridos, que a fraternidade e a ajuda mútua sejam constantes em nossos relacionamentos. Aos orfanatos, que todos que ali se encontram sejam tratados com afeto, carinho e muita dedicação. Aos asilos, que esses irmãos que ali estão sejam envolvidos na paz e no amor de Deus. Sejam respeitados e tratados com bondade. Aos desabrigados e carentes de alimentos, que a mão amiga da providência divina seja estendida sobre eles, proporcionando-lhes os recursos de que necessitam. Aos desencarnados, que sejam bem acolhidos no plano espiritual, tendo a companhia dos irmãos de luz, e também que sejam direcionados a locais necessários aos seus esclarecimentos e às suas recuperações. Aos enfermos, que Jesus possa fortificá-los com seus fluidos benéficos. Ao nosso país, que a luz divina possa brilhar exuberante, afastando todo o mal e toda a sombra que nele estiver. Vamos pedir agora pela magnetização das nossas águas. Divino Mestre Jesus, pedimos a vós, Senhor, que magnetizai as nossas águas, colocando nelas tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso fortalecimento físico, psíquico e espiritual. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos acompanharam nessas irradiações de luz, de paz e de amor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Saudações, amigos de Ideal que nos assistem. Nós, da Casa Espírita Fraternidade, somos gratos pela oportunidade de termos este momento para levar a palavra de Jesus a todos os irmãos, para levarmos o conhecimento que nos chegou, dividindo com os irmãos para que todos possamos nos melhorar, nos tornar fortalecidos perante as leis de Deus. A doutrina espírita, ela chegou até nós através do esforço de Allan Kardec, que nos deixou grandes ensinamentos que ajudam muito a gente a se renovar, a criar hábitos saudáveis necessários para a nossa evolução espiritual. Essa doutrina que nos oferece tanto conhecimento que nos proporciona um estilo de vida totalmente voltado para o bem. Hoje nós vamos conversar referente
a necessidade de fazermos a nossa viagem interior dentro do título que foi apresentado para o trabalho. Agora, por que sempre que se aborda um assunto à luz da doutrina espírita, termina em convergir para a reforma íntima? Reforma íntima ou reforma moral? Porque ela está baseada na lei do progresso, a que tudo está sujeito, mas que na condição humana sofre o concurso da razão e do livre-arbítrio. Razão e livre-arbítrio dão ao homem o poder de acelerar ou de retardar o seu progresso pelas escolhas. É por isso que, independente do título, os assuntos sempre convergem para a reforma íntima ou reforma moral. Jesus é o nosso guia e modelo e nos chama para o progresso. O nosso processo de transformação, ele começa com o conhecimento. Essa é a dinâmica da educação do nosso ser. Ainda crianças, vamos para a escola para adquirir o conhecimento. Quanta emoção quando aquelas letrinhas se juntam e descobrimos as palavras. Quando estudamos o Evangelho, temos o conhecimento, temos o conhecer, mas não basta. Também temos o meditar, o sentir e o viver. Primeiro, recebemos a luz do conhecimento através da leitura, através de reflexões como a de hoje. Depois, precisamos partir para a meditação, que vai nos fazer digerir esta luz que chega através da leitura, de momentos de reflexão como o de hoje. Já a mudança de sentimentos, que daí acontece, vai depender da vontade e da disciplina. Quando nós mudamos o sentimento, conseguimos então plasmar atitudes que vão nos fazer buscar uma vivência mais plena. É mais ou menos assim que vai acontecendo a mudança de comportamento das criaturas. Temos o estudo no âmbito da memória e quando aprofundamos a nossa relação com o conhecimento, passamos para um estudo de transformação do ser. Então, agora vamos partir para essa viagem interior. No primeiro momento, nós consultamos a definição da palavrinha que é a fonte do nosso tema. Aparência. Aparência. Aquilo que percebemos por oposição à realidade em si. Aspecto exterior que se parece. Então, nós podemos concluir que é o que parece, mas não é. E qual de nós já não ouviu a frase? As aparências enganam. Mas também, qual de nós já não se apresentou sorrindo, sem deixar transparecer a tempestade que vai no íntimo? E aí vem uma questão. Como está a intimidade do nosso ser? Terminamos apresentando uma aparência exterior diferente daquela que realmente somos no íntimo ou não? Geralmente, nós fugimos dos nossos sentimentos. Forjamos um disfarce para interagir com as outras pessoas. Só que nós conseguimos, então, enganar uns aos outros. Mas o Evangelho nos fala. Deus conhece o que se passa no íntimo de cada criatura. Então, passamos na nossa trajetória de espíritos em evolução sobre a Terra
a travar lutas internas. Por que essas lutas? Nós não somos totalmente bons, mas também não somos totalmente maus. As imperfeições morais conduzem o homem ao cometimento de faltas contra a lei de Deus. E Jesus, conhecendo as nossas dificuldades, nos alerta. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Capítulo 21, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós encontramos: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo próprio fruto. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Para que possamos entender, cada um de nós é um centro de energia. E embora a energia não se possa ver, ela existe e é sempre poderosa. Hoje, a ciência demonstra que todas as energias que emitimos atraem energias iguais. Os sentimentos, eles têm uma força imensa, muito maior do que temos a capacidade de imaginar. Neles está embutida a força magnética que dá poder às palavras que dizemos, aquilo que pensamos ou que desejamos, e, por consequência, as nossas ações. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Se esses pensamentos e ações produzem resultados positivos, propiciadores do nosso crescimento e felicidade, sabemos que são pensamentos e ações ligadas ao eterno bem, que devem ser nutridas, repetidas e exercitadas, os bons frutos. Agora, se os resultados são ruins, nos causam sofrimento e dor, é claro que devem ser podados do nosso comportamento, arrancados de nossa conduta. Chega o momento da mudança de atitude. Fugimos de nossos sentimentos, porque acreditamos que não somos capazes dessa transformação. Anulamos emoções que julgamos inconvenientes. Costumamos dizer que não estamos com raiva, que não guardamos mágoas, e fazendo assim com que as pessoas nos percebam como humildes e compreensivos, quando, na realidade, estamos controlando os nossos impulsos, lutando muitas vezes ferozmente para controlar esses impulsos. Minutos atrás, falamos que cada um de nós é um centro de energia. Temos então que o homem bom ou mau só consegue dar verdadeiramente aquilo de que o seu coração está abastecido. Levando isso para a nossa vida pessoal, podemos perceber o que energia tem a ver com o tesouro bom ou mau de que Jesus nos fala. A árvore boa ou ruim que somos cada um de nós. Quando ele afirma que a boca fala do que está cheio o coração, está nos advertindo de que, se o nosso coração está cheio de amargura, raiva, revolta, com certeza estamos emitindo forças energéticas negativas e fazemos o mal a nós próprios e àqueles que estão próximos a nós. Os confrontos que são gerados por essas situações, eles fazem parte de toda a nossa trajetória de evolução e eles são úteis. Eles servem para desbloquear os nossos conflitos. Se a gente viver só
do faz de conta, das aparências, seja esse viver de aparências quando disfarçamos o que estamos sentindo, ou quando fingimos conquistas que ainda não alcançamos, ou ainda quando nos dedicamos só à manutenção do corpo físico, aparência física. Se a gente escolher viver só de aparência, nós não conseguiremos fazer a nossa reforma íntima, porque estaremos dedicando nosso tempo ao exterior apenas, esquecendo o aparentar íntimo, que é muito importante, porque é a nossa energia. Assim como se nós só nos dedicarmos ao nosso mundo íntimo, também ficaremos prejudicados, porque essas emoções que nós estamos trabalhando, elas precisam do mundo externo para se afirmarem. Então, nós temos que aprender a dosar o nosso mundo íntimo com o nosso mundo exterior. Aquilo que nós temos, aquilo que carregamos dentro de nós, no nosso íntimo, é que faz com que os espíritos nos conheçam e se aproximem de nós. Estarão próximos a nós aqueles que se assemelham às energias que nós temos. Todo o bem que nós fazemos, todo o mal que cometemos, parte como um raio. Mas como um imã, ele volta ao lugar onde ele partiu. Porque o resultado do que nós fazemos nunca erra o endereço de onde nós estamos. Os nossos problemas íntimos, quando resolvidos com aceitação, responsabilidade e maturidade, nos permitem adquirir uma lucidez de como tocar a nossa vida. A gente não deve e não pode negar, esconder de nós próprios aquelas emoções que mostram o nosso lado feio. Precisamos aceitar que elas existem para que possamos ver como nós realmente somos. Ensina Jesus que a boca fala do que está cheio o coração. A forma como nós tratamos as pessoas, as nossas palavras, espelham a nossa natureza. O celeiro de coisas boas ou ruins que nós carregamos nos nossos corações. Com o nosso desenvolvimento, aprendemos a falsear, a disfarçar, a mentir e dissimular na vida social os nossos reais sentimentos. Mas é muito comum que as nossas palavras nos traiam e mostrem o que de verdade nós carregamos na nossa alma. Revelamos o que somos. O tempo é o senhor da razão, como dizem por aí. Então, com o tempo, nós não aguentamos fingir. A gente se revela. Mas por que fugimos? Fugimos porque não queremos admitir que evoluir é experimentar esses choques existenciais. Estamos em constante estado de transformação interior e negamos aceitar esta realidade. Deixamos que os outros decidam quem somos. Sofremos. Nos sentimos impotentes, pois nunca conseguimos conquistar e viver de acordo com o que os outros querem. Mas nós devemos viver de acordo com o que os outros querem? Ou devemos viver de acordo com as leis que nos regem e que Jesus nos trouxe como ensinamento? Ou ainda, muitos de nós valorizamos excessivamente a nós próprios e impomos a nossa vontade. As ações, queremos que seja de acordo com a nossa vontade. Impomos as nossas opiniões e caprichos às pessoas mais próximas. Agimos como se fôssemos um ente superior aos demais, alheios à nossa pequenez espiritual. Porque possuímos mais bens materiais, mais cultura ou mais poder, achamos que somos mais importantes. Isso ocorre porque o roteiro da nossa vida, ele está centrado no eu quero e eu preciso e eu posso.
Só que não é bem assim. Resulta que a maneira como os outros nos percebem vai ter grande influência sobre nós. Daí a questão da aparência. Em vez do enfrentamento dos problemas com naturalidade, passamos a apresentar predisposição emocional que impedem a aceitação dos acontecimentos mais exaustivos, produzindo esse mecanismo de fuga. E aí temos a sensação que nos livramos do problema, quando na verdade só empurramos o problema para frente. A mente, ela bloqueia muitas ações desagradáveis e arquiva em setores antes de serem analisados. A pessoa passa a adotar um mecanismo de transferência de responsabilidade, de fuga. Daí passamos a encontrar inúmeros comportamentos que escondem uma outra realidade. É comum aquela agressão verbal contra outra pessoa motivada por pura inveja, que é a causa real. Só que a inveja, ela está disfarçada de defesa deste ou daquele ideal. É uma fuga psicológica, ocultando a causa real do desapontamento, transformada em rebeldia, em mágoa. E aí a pessoa passa a culpar o outro pelas deficiências dela. Assumir as nossas próprias dificuldades é um dos passos necessários para superá-las. Nós não somos superiores, não somos perfeitos. Não nos fará bem tentar aparentar aquilo que ainda não conseguimos alcançar, seja no setor que for da nossa vida. É preciso abandonar a falsa aparência e começar a analisar as emoções, os sentimentos. Os homens serão reconhecidos não por manifestarem atos ou atitudes mascaradas de virtude, mas por serem criaturas resolvidas interiormente e sabedoras de como funciona seu mundo emocional. O primeiro passo para nos transformarmos em criaturas resolvidas interiormente é aceitar a nossa porção amarga. Não adianta trocarmos de casa, trocarmos de emprego, de marido, esposa. Os nossos conflitos, eles nos seguem. Trocamos só o cenário externo, mas o interno ele vai continuar igual. Dizemos que desejamos melhorar, mas quais são as nossas ações? O que estamos fazendo para vencer as nossas imperfeições e caminhar para essa felicidade tão desejada? Dizemos que queremos amar o próximo, mas qual o esforço que fizemos hoje para olhar com bons olhos aquele familiar problema, aquele colega incômodo, aquele adversário declarado da nossa paz? Dizemos que nos arrependemos de nossas faltas, nossos deslizes, mas quais os esforços que estamos fazendo no hoje para reparar os nossos erros? Estamos mudando de atitude, de padrão de conduta? Para que sejamos reconhecidos como aquelas árvores boas, que dão frutas boas, é necessário harmonizemos o que dizem os nossos lábios com os reais sentimentos que carregamos. A nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz, eles podem sim ser planejados. Os primeiros passos que temos que dar para esse planejamento é escolher o caminho do bem. Em seguida, identificar o que em nós está em desarmonia com o bem, este bem que desejamos. Devagar, com persistência, arrancar estas atitudes e pensamentos de nós e finalmente conquistarmos as qualidades que nos faltam.
É trabalho de tempo, de persistência, de amor e paciência conosco mesmo. É podar a nossa árvore, tirando os galhos secos, para que quando chegue o tempo, brotem bons frutos. Nesse processo, precisamos estar conscientes de que entre o desejo e a ação há uma grande distância. Querer nem sempre se traduz como o fazer, mas como bem nos assinala Emmanuel, o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Fácil aceitar verdades religiosas, aderir verbalmente a ideologias edificantes. Outra coisa é realizar a obra de elevação de si mesmo. Lembra o apóstolo Tiago aos discípulos ainda presos às imperfeições: purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações dúbios. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos que limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecida pelo aprendiz. O companheiro valoroso do Cristo não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação ela jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. A importância da transformação moral, ela surge quando a criatura humana percebe que esses prazeres que a vida material oferecem já não lhe satisfazem. É o primeiro estágio da evolução espiritual. O espírito, então, inicia a sua jornada para cima, em direção ao supremo bem. E, aos poucos, ele vai se afastando daquela caminhada horizontal, assinalada pela nossa trajetória: alimentação, reprodução, controle do outro, desenvolvimento exclusivo das faculdades intelectuais. Isso tudo já não basta. Nessa fase da evolução, a vontade ela ainda é vacilante, marcada por conflitos. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. O indivíduo revela dificuldades em administrar as suas imperfeições, as suas más tendências, os seus condicionamentos comportamentais. Ele ora agrada, ora desagrada. E isso gera um conflito, pois se existem aqueles que aplaudem as suas atitudes de mudança, também existem aqueles que criticam, que desaprovam e duvidam. E a pessoa ainda não fortalecida na sua decisão, vacila. Temos uma natureza íntima, uma idade espiritual. E isso explica essas oscilações. Nossa idade espiritual é a capacidade que temos de agir no bem ou no mal. É esse processo de aprendizado que vai acontecendo. Os espíritos já muito experientes, com grande bagagem de vivência, descobriram que o bem é uma ferramenta de evolução e já incorporaram em si a capacidade de agir corretamente na sua conduta, nas suas atitudes. Então, eles só produzem bons frutos. Agora, nós, espíritos aprendizes, como somos, ainda estamos na infância espiritual. E é por isso que as nossas atitudes ainda produzem frutos de sofrimento e de dor em nossas vidas. A nossa natureza é
a nossa tendência deliberada de fazer o bem ou o mal. Estamos em processo de aprendizado. É claro que todos nós que estamos aqui reunidos, assistindo este trabalho, buscando o conhecimento do Evangelho de Jesus, já optamos por esta alavanca que nos conduz na direção do nosso bem. Refletindo sobre tudo isso, entendemos a causa das nossas decepções com relação às pessoas que amamos e aquelas que ainda não aprendemos a amar. Cada um dá o que tem conforme a sua natureza. E é por isso que as pessoas que nos magoam, nada podem nos dar a mais, é o que elas possuem. Decepções, mágoas e ressentimentos pelas atitudes das outras pessoas espelham apenas que nós esperávamos frutos de árvores ainda despreparadas para produzi-los. Cada um de nós dá somente o que tem. Claro que neste processo, nesta caminhada, vez ou outra, os nossos terríveis adversários vão nos visitar. O orgulho, o egoísmo, a vaidade vão fazer de tudo para sabotar o nosso projeto de felicidade. Mas, confiantes no amparo espiritual, precisamos persistir, nos levantando nas pequenas quedas, nos recuperando e seguindo em frente, porque com isso vamos desenvolvendo a nossa humildade e entendendo que faz parte o erro no caminho e prosseguir sempre, fazendo destes erros um aprendizado. Mas como vamos saber se estamos no caminho certo? Os Espíritos ensinaram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos que a lei de Deus está escrita em nossa consciência e é por isso que temos um sistema íntimo de alerta que nos avisa, através de sensações, quando estamos agindo de acordo com ou contrário à lei do Pai Celestial. Quando agimos bem, as nossas sensações são agradáveis, de um bem-estar duradouro, que nos recompensa intimamente. Quando agimos mal, as nossas sensações são desagradáveis, causam mal-estar e nos fazem sentir algo como que culpa, remorso, nos perturbando intimamente. Estamos semeando o bom ou o mau fruto na árvore da nossa existência. Então, com o nosso horário já avançando, vamos procurar entender que a árvore que dá frutos inequívocos de incontáveis bênçãos em nossa vida é inquestionavelmente o Evangelho de Jesus. Sob o amparo do Evangelho, aprendemos com Jesus a lei de amor. E quanto amar é bom. Quanta alegria e quanto prazer em gostar das pessoas pelo simples prazer de gostar. O amor é aquela virtude que nos possibilita angariar forças para atingir todos os nossos objetivos, porque ela nos dá acesso ao amparo espiritual pelo bem que façamos ao próximo como a nós mesmos. Imitemos Jesus. Tiremos de nossos corações o bom tesouro, ofertando aos nossos semelhantes o que de melhor temos, perseverando no bem. E com certeza, a árvore de nossas atitudes revelará a nossa natureza divina, recompensando-nos com os frutos de alegria, de paz, de harmonia que tanto desejamos. Que Jesus ampare a todos nós na nossa caminhada. Que assim seja para todos nós. Obrigada, irmãos. Meus irmãos, vamos agora então fazer a nossa prece de encerramento.
Agradecemos a Deus, a Jesus, por terem nos proporcionado esses momentos tão belos e tão edificantes de aprendizado e de reflexões. Que possamos, a cada dia, nos esforçarmos mais para colocar esses ensinamentos em nossa cotidiano. Que a luz do Divino Mestre possa nos guiar sempre pelos caminhos do bem. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.